E aí? Prontos para mais uma dose? Ela tomou uma decisão inusitada: propor casamento a um homem conhecido como o Monstro, numa tentativa desesperada de escapar do destino cruel que ela acreditava lhe ser reservado por sua família. O de ser descartada. Seu marido, temido como o pesadelo dos campos de batalha, possuía um poder avassalador, mas esse poder tinha um preço terrível: a vida de sua esposa. Durante os 10 anos que compartilharam juntos, muitos chamariam essa jornada de tragédia, porém, para Seria, foram os anos mais felizes e intensos de sua existência antes de sucumbir. Mesmo na iminência da morte, jamais se arrependeu de ter sido sua companheira. Se pudesse voltar atrás no tempo, já sabia exatamente o que faria: buscar e conquistar seu marido novamente. Numa reviravolta surpreendente, ao despertar, encontrou-se diante de uma versão mais jovem de si mesma. Aquela era sua chance de reconquistar seu amado, desta vez, mais cedo. A obra de hoje é: por favor, case comigo de novo, querido. Espero que gostem. A obra se inicia durante uma conversa da jovem Seria com seu médico, que explicava à protagonista que ela só tinha 6 meses de vida. Bem, ela já imaginava. Na verdade, ela já esperava por isso. Desde que se casou com Cardi, mais conhecido como o pesadelo dos campos de batalha, ela estava fadada a esse fim. Ainda assim, ela não tinha arrependimentos, e mesmo naquele momento, tudo o que ela queria era estar com seu marido. Sua lembrança mais vívida da infância eram os olhos de seu pai, o Duque Lithien, que com tamanho desprezo a encarava. O homem a considerava uma mancha na família, e sem utilidade por ser filha de uma empregada. Aquele homem acreditava que teria sido melhor se ela tivesse sucumbido junto com sua mãe, e não se importava de dizer isso a Seria. Apesar de viver na mansão do Duque, ela vivia como uma das servas. Na cozinha, ela conseguia ouvir as risadas zombeteiras das empregadas, que lhe davam pilhas de pratos para lavar, mandando-a trabalhar. Como uma criança ilegítima e abandonada por seu pai, ela precisou se adaptar ao que lhe foi oferecido, na tentativa de sobrevivência. Ironicamente, quem a salvou foi seu irmão Yernin, assumindo a sucessão após a morte de seu pai. Durante uma conversa no escritório de Yernin, ele alertava as empregadas do palácio de que Seria receberia o devido reconhecimento como membro da família. Elas, que intimidavam a garota, logo ficaram cientes de que, se quisessem manter seus empregos, teriam que respeitar a moça como sua senhora. Quando Seria tinha 15 anos, seu pai faleceu em um acidente de carruagem, e reconhecer Seria foi a primeira coisa que Yernin fez após herdar a posição de duque. Assim, Seria se tornou oficialmente reconhecida como membro da família e sua irmã mais nova. Ao dar a notícia e se retirar do local, as empregadas insatisfeitas reclamavam por tal situação, afinal, a garota era uma filha ilegítima. Seria pensava sobre toda a situação, acreditando que aquilo era patético. Ela certamente seria jogada fora em breve, por ser inútil como sua mãe. Ela precisava da ajuda de Yernin, mas como conseguiria? Antes que concluísse seus pensamentos, cortando para a cena seguinte, ela estava num evento da alta sociedade, onde os cochichos das nobres chegavam aos seus ouvidos. Sem um pingo de respeito, cochichavam sobre ela ser a filha mestiça. Todos ali achavam inesperado o fato dela ter sido reconhecida pelo Duque de Lithien como membro da família, devido à sua origem baixa, e sua ilegitimidade. As deselegantes senhoras comentavam que pelo menos Seria poderia ser oferecida em um casamento de conveniência, porque pelo menos, bonita ela era. Era exatamente isso. A única forma de não ser descartada pelo Duque era se envolvendo em um casamento político. A prota concluiu. Na cena seguinte, Seria se apresentava educadamente ao príncipe imperial. Aquele era Cardi Speran, que a recebeu de forma cortês. A garota se sentia aliviada por ele não demonstrar chateação ao receber sua proposta de casamento, afinal, ela era filha de uma empregada. Seria via Cardi como uma linda obra de arte, apesar de ele a encarar de forma suspeita. Tirando-a de seus pensamentos, Cardi tomou a palavra, dizendo que não achava que sua princesa soubesse quem ele realmente era. Você realmente precisava se tornar esposa de um monstro? Ele perguntou. Ele era apenas um monstro criado por Speran. Cardi era conhecido como o pesadelo dos campos de batalha, possuidor de um poder transcendental que raramente se manifestava na linhagem reis de sua mãe, e apesar desse poder sozinho ser o suficiente para determinar o sentido da guerra, era como uma faca de 2 gumes, pois ele se alimentava da vida de seu dono. Cardi não passaria dos 30 anos de vida, ele sucumbiria ainda jovem, isso era o que todos diziam. Seria expressou que estava totalmente ciente do poder que Cardi possuía, e ele, por sua vez, questionou se ainda assim ela estava disposta a propor casamento a ele. A garota nada respondeu, apenas seguiu-o encarando sem se pronunciar. Por favor,
pense melhor sobre isso, minha princesa, ele pediu atencioso. Mas como assim? Ele estava pensando no bem-estar de Seria? Aquela era a primeira vez que algo daquele tipo acontecia com ela, e aquele breve ato de demonstrar cuidado foi o suficiente para fazê-la corar. Eu sou uma pessoa que não merece estar com alguém, Cardi disse, mas não conseguiu terminar de concluir o que tinha para falar, pois Seria o interrompeu alegando estar tudo bem. Seria se sentia bastante culpada por estar fazendo aquilo. Cardi era uma pessoa importante no Império e precisava de uma companheira para dividir o fardo de seu poder, e assim conseguir viver mais tempo. Se ela, a filha do Duque, preenchesse aquele papel, o rei daria os direitos sobre as minas de ferro para o Duque Lithenen. No fim, ela o estava enganando, pois suas intenções ao propor casamento a ele eram meramente políticas. Voltando de seus devaneios, ela respondeu que estava tudo bem, afinal, também era uma pessoa que não merecia estar com ninguém. Um companheiro compartilhava a consequência do poder de Cardi. Isso significava que toda vez que o hospedeiro usava a forma de reis, seu companheiro também tinha sua vida reduzida, o que, por sua vez, aumentava a duração de vida de Cardi. Aquela parceria era um segredo conhecido apenas por Seria e pelo imperador, pai de seu noivo. Nem mesmo Cardi tinha ciência de que seu poder drenava a vida de sua companheira após consumar o ato. Então o imperador a alertou para nunca revelar a Cardi, e nem ao Duque Lithenen. Apesar disso, para ela, tudo estava realmente bem, pois o Duque poderia obter os direitos da mineração através disso, o que já era o suficiente para ela se tornar útil ao Ducado de Lithenen. Enquanto isso, Cardi ponderava sobre ter uma esposa. Todos a quem ele apreciava haviam partido, sua mãe havia tirado a própria vida, e a família imperial o usava como uma ferramenta para obter seu poder, e no fim das contas, ele não tinha controle sobre si mesmo. Naquele momento, as únicas palavras que ele pôde dizer a Seria foram de aviso. Você certamente se arrependerá dessa escolha. Na cena seguinte, vemos o casamento dos Protas. Devido ao título de Grão-Duque ser uma combinação de príncipe-duque, a cerimônia realizada foi considerada um pequeno evento. De certa forma, era natural dada a natureza ilegítima de Seria, que ela se casasse com Cardi, um homem visto como algo ruim por todos, e odiado pelo próprio pai. No altar, Seria avistou Yernen, que com um breve sorriso expressou esperar que a garota fosse feliz. A vida de casada de Seria foi bastante pacífica, eles faziam suas refeições juntos, caminhavam pelo jardim. Todos os dias, o dia todo, eles estavam juntos, e foi dessa forma que, eles, que não conheciam nada sobre o amor, antes que percebessem, se acostumaram com o calor um do outro. Passado um ano desde a cerimônia, em seu primeiro aniversário de casamento, Cardi presenteou Seria com um lindo canteiro de narcisos, que mais parecia um mar brilhante e amarelo de flores. Podia ser algo muito pequeno, mas Cardi esperava deixá-la feliz com aquele pequeno gesto. Nossa heroína estava encantada, afinal, ela realmente amava flores. E Cardi, por outro lado, por saber que sua esposa gostava, docemente quis agradá-la. Ela não tinha preparado nada para ele, e estava envergonhada por isso, mas ele não se importava com algo tão pequeno. No entanto, havia algo que ele queria, e tomou coragem para pedir a ela. Naquele momento, ele expressou sua ganância. Abaixando-se para falar perto do ouvido dela, ele perguntou: posso segurar sua mão? Aquele homem era muito amável, e muito doce. Seria se deu conta naquele momento de que realmente estava apaixonada por seu marido, mais que isso, ela o amava profundamente. Infelizmente, os dias gentis não duraram muito. Na cena seguinte, voltando ao presente, uma empregada preocupada perguntava a Seri, que estava no jardim, se ela não queria enviar uma carta ao Grão-Duque, afinal, ela só tinha mais meio ano, deveria avisá-lo sobre sua real situação. Ela recusou imediatamente. Cardi estava arriscando sua vida no campo de batalha, e de maneira nenhuma ela podia incomodá-lo. Ela sabia que ao mesmo tempo que o imperador mantinha seu poderoso, sábio e lindo filho sob controle, ele não abria mão dos benefícios de ter o poder de Cardi, então constantemente o enviava aos campos de batalha sem descanso. O Grão-Duque havia enfrentado sozinho o líder dos bárbaros, e subjugado os magos do norte pela graça do Grão-Duque. Conforme a reputação de Cardi tomava grandes proporções, o ódio do imperador por seu filho também crescia, mantendo-o sob seu domínio. Cardi continuou seguindo as ordens imperiais, mesmo sendo odiado e vigiado constantemente, e tudo porque sua esposa havia se tornado sua única e maior fraqueza. Ele nunca poderia saber das condições de Seria, afinal, ele estava na linha de frente do campo de batalha por ela, e pelo casamento deles. Seria ponderava que tudo o que ela queria era vê-lo. Logo, uma voz conhecida chamou sua atenção. Seu marido estava de volta. Mas o que ele estava fazendo ali? Antes que ela pudesse questioná-lo sobre algo mais, ele se pronunciou.
Por que fez isso? Como você pôde esconder isso de mim? Cardi perguntava, transtornado. Ele havia descoberto a verdade. Cardi sempre esteve curioso pelo fato de ter sobrevivido além dos 30 anos, algo que acreditava ser impossível para ele. Apenas recentemente descobriu sobre a existência da situação envolvendo sua companheira. Por que ela tinha feito tal sacrifício? Como ele poderia permitir que ela pagasse com sua vida em vez da dele? Apenas para salvar um monstro como ele. Nunca, nem uma única vez, ele pensou que ela estivesse arriscando sua própria vida como sua companheira. Isso fazia sentir-se culpado. No fundo, ele acreditava que a estava protegendo. O pesadelo dos campos de batalha, o deus da guerra. De que serviam tais títulos? Todos eles estavam custando a vida de sua esposa, ele expressava, devastado. Segurando docemente o rosto do homem, ela o advertiu que seus lábios ficariam machucados se ele continuasse mordendo com tanta força. Ela não queria vê-lo machucado, porque o amava. Além disso, por saber melhor do que ninguém que ele não era um monstro, ela queria protegê-lo. Esse era o motivo pelo qual o tempo que passaram juntos tinha sido repleto de felicidade, e isso era algo bom, não era? Ela o perguntava, enquanto ele se debulhava em lágrimas. Você é muito cruel comigo, ele dizia, afirmando que de maneira nenhuma sairia mais do lado dela. Por causa do quão doce Cardi era, mesmo naquela situação, seria não se sentiu surpreendida. Desde quando ela o amava tanto daquela forma? Como podia expressar totalmente seus sentimentos? Ela se perguntava. Com o passar do tempo, a saúde de Seria foi se deteriorando, sua energia vital foi lentamente sugada. Deitada em seu leito, ela pedia para que Cardi descansasse, enquanto ele, preocupado, buscava saber se ela se sentia desconfortável. Seria então o convidou para dormirem juntos, fazia tempo desde a última vez que dormiram aconchegados um ao outro. Apoiada no peito de seu marido, ela expressava o quanto era bom deitar lado a lado com ele. Em contrapartida, Cardi só conseguia reparar que àquela altura, ele mal conseguia sentir o peso de sua esposa, ela já estava bastante debilitada. Tirando de seus pensamentos, ela comentou. Eu nunca, nem uma única vez me arrependi de ter me tornado sua companheira. Então não lamente. Aquelas palavras eram de fato, muito verdadeiras, mais que isso, Seria estava genuinamente feliz por estar com ele, e por tê-lo como seu marido. Se ela não tivesse se tornado sua parceira, ele provavelmente já não estaria vivo. Além disso, se não fosse por aquela situação, ela talvez não teria conseguido ser totalmente honesta com ele. Cardi, agarrado à sua esposa, lamentava não estar pronto para deixá-la ir, e implorando para que ela não dissesse tais coisas. Ele sempre teve medo de mantê-la ao seu lado, porque não sabia como fazer alguém que amava feliz, mas no fim, Seria também havia se tornado a pessoa mais preciosa para ele. Segurando o rosto de seu marido, Seria o questionou. Cardi, você sabia? O momento mais feliz dos 30 anos que vivi, foram os 10 anos que passei ao seu lado, ela dizia docemente, pedindo então que ele sorrisse. Ela queria ver seu rosto sorridente pelo tempo que lhe restava. Declarando que o amava, eles dormiram abraçados naquela noite, selando os últimos momentos de vida de Seria. Ela era grata por ele ter estado ao seu lado durante todo esse tempo. Na manhã seguinte, após acordar, Cardi chamou sua esposa, que parecia dormir tranquilamente. No entanto, ela já não respondia mais. Mesmo que ele chamasse repetidas vezes por seu nome, sua voz parecia não a alcançar. Mesmo após seu falecimento, o desejo de reencontrar seu marido era latente em Seria. Se ela pudesse voltar no tempo, ela sabia exatamente o que fazer. Encontrar e conquistar o amor de seu marido novamente, no entanto, mais cedo. Na cena seguinte, subitamente, um grito despertava Seria. Acorda, ela ouviu. Não demorou para reconhecer que era uma empregada antipática do Castelo Lithene, enfatizando que ela tinha dormido até tarde mais uma vez, e que há alguns meses estaria limpando o chão àquela hora. É presunçoso pensar que você é uma dama nobre agora, ela ouviu a empregada dizer, ficando confusa. O quê? Por que ela estava ali? Ao avistar um acessório de borboleta intacto, ao lado de sua cama lembrou-se de que, antes de se casar com Cardi, uma empregada fingindo cometer um erro quebrou, debochando em seguida ao dizer que era sinal de má sorte as coisas da dama quebrarem antes do casamento. Não me diga que voltei no tempo, antes de me casar com Cardi? Estou de volta à época em que estava sozinha? Ela se perguntava. Retornar ao passado, isso era possível? Mas pensando bem, sua dor no corpo havia desaparecido, era como se ela estivesse totalmente limpa, mas há poucos minutos atrás ela tinha certeza de que estava morrendo.
O que raios tinha acontecido? Bom, mas se ela tinha retornado ao passado, então isso significava que tudo que ela construíra com Cardi também devia ter desaparecido? O amor, a confiança e até mesmo as memórias que criaram juntos. Se esse era o caso, apesar de ter voltado ao passado, ela tinha algo que precisava fazer. Mais uma vez, encontrar-se com Cardi. A empregada impaciente a chamou tirando-a de seus pensamentos, questionando insolente quanto tempo mais a garota pretendia ficar deitada preguiçosamente. Fazia muito tempo que Seria já não era mais ridicularizada daquela forma, afinal, os servos a respeitavam no castelo de Cardi. Sua eu do passado, certamente não seria capaz de retrucar uma palavra sequer. Ela lembrou que certa vez seu marido a repreendeu, pedindo que ela se valorizasse mais. A jovem mulher tinha o mau hábito de se degradar e se sentir inferior, mesmo diante dos servos, quando na verdade, era uma garota bastante preciosa para ele. Ela lembrava dele ruborizado, enfatizando sobre ela ser sua esposa. Para ele, ela era mais preciosa do que qualquer coisa, e ele sempre fazia questão de lembrá-la disso, para que ela se desse mais valor como pessoa, e como princesa. Decidindo não se rebaixar mais, para honrar o que aprendera com seu marido, e não machucá-lo novamente com tais comportamentos, ela mudou sua postura. Você está me reprimindo? Ela questionou a criada seriamente. Em seguida, ordenando que a empregada dissesse o nome de sua senhora. Depois de obter uma resposta da empregada, que sentiu que a atmosfera havia mudado, Seria alertou que era a primeira e única dama do poderoso Ducado Lithenen do Sul, afirmando que a mulher deveria se referir a ela como sua senhora. Afinal, ela não havia permitido que a empregada a chamasse intimamente de senhorita. Em seguida, ainda mantendo um sorriso no rosto e uma expressão tranquila, ela deu sua sentença. Você está demitida. A empregada até tentou se desculpar, mas Seria apenas bateu palmas como sinal para que alguém a retirasse dali imediatamente. Suas memórias ainda não estavam totalmente organizadas, no entanto, ela primeiro precisou lidar com as empregadas rudes antes de colocar seus planos em ação. Ao se olhar no espelho, notou como seu cabelo tinha voltado a ser como ouro brilhante, e como suas bochechas estavam rosadas. Seu corpo agora transbordava juventude, fazendo-a concluir definitivamente que havia voltado ao passado, mas ela precisava saber o porquê. Ela acreditava também que havia uma chance de mudar o futuro com Cardi. E pensando bem, sua saúde não tinha enfraquecido assim que ela se casou com ele. Ela ainda tinha um ano antes que seu corpo começasse a apresentar os sintomas de enfraquecimento. O que tornava isso ainda mais intrigante era a grande vingança de reis. A imperatriz Verônica, mãe de Cardi, era uma reis nativa do país. Cardi naquele período estava em conflito por ter que conquistar a pátria natal de sua mãe, que tirara a própria vida. Já que Seria tinha voltado ao passado, ela tinha mais 10 anos para tentar fazer algo a respeito disso, mas por hora ela tentaria encontrar uma forma de passar um tempo com Cardi. Decidida a agir, ela procurou um vestido para usar, mas notou que os vestidos que havia no armário eram os mesmos surrados da época em que vivia em Lithenen. Ali percebeu que, antes de se encontrar com Cardi, precisava de alguma forma conseguir apoio de seu meio-irmão, o Duque de Lithenen, Yernen. Na cena seguinte, já na frente do escritório de seu irmão, Seria pediu permissão para entrar, alegando ter ouvido que ele havia chamado por ela. Ele rapidamente concedeu a permissão que ela precisava, no entanto, ficou encarando-a por um bom tempo antes de se pronunciar. Seria, por que está vestida tão mal? Ele questionou. Seria pensava que estava mal vestida daquela forma porque ele apenas havia concedido o nome de Lithenen a ela. Mas e o restante? No entanto, em suas 2 vidas, aquela era a primeira vez que ele a chamava para conversar sobre algo, por esse motivo ele nunca havia reparado que era assim que ela costumava andar. Vendo que a jovem estava calada há muito tempo, seu irmão cobrou uma resposta. Ela realmente queria dizer o que pensava, mas sabia que seria melhor conquistar sua simpatia ao invés de apontar sua falta de atenção. Ela apenas explicou que por sua mãe ter sido uma empregada, as servas não a respeitavam devidamente, e apenas a reconhecia superficialmente como parte da família ducal. Seria acrescentou que elas diziam ser evidente, o motivo do Duque não tê-la chamado nem ao menos uma vez ao seu escritório. O fazendo-se sentir culpado, ela continuou de forma inocente. É claro, para mim, eu imaginei que a razão pela qual Vossa Graça não ter me chamado, não é devido a você ter esquecido de mim, ou também não se importar comigo, mas sim porque você tem essa ampla visão, de que eu iria independentemente crescer como uma dama de Lithenen. Yernen, depois de ter sido atingido como um raio pelas palavras de sua irmã, ponderou a respeito. De fato, já fazia 5 anos desde que seu pai havia falecido repentinamente, e ele tivera tantas coisas para cuidar que não conseguiu prestar atenção em Seria.
ou tirando de seus pensamentos, seria comentou que sabia ser inevitável que ele escutasse sobre ela ser fruto de um nascimento ilegítimo. No entanto, ele não a deixou concluir suas palavras. Ele a deixou ciente de que se as servas não demonstravam o mínimo de respeito por ela, ela tinha autoridade para lidar com essas servas sem pedir sua permissão. Afinal, ela era dama do ducado e não deveria estar sofrendo tamanho desrespeito. A resposta pegou seria de surpresa. Ela não imaginava que ele teria uma reação tão extrema, mas logo essa conversa foi deixada de lado porque Yernen tinha algo mais a falar com ela. Ele queria discutir sobre o baile de debutante que iria acontecer. Seria já havia decidido seu parceiro? Ele perguntou. Ela confirmou que de fato estava pensando em debutar naquela primavera, como ele sugeriu, mas quanto ao seu parceiro, naquele momento ela não conseguiu responder, ficando em silêncio. Na verdade, ela queria perguntar se Cardi poderia ser seu parceiro, mas ela nem mesmo o conhecia naquele momento. Convidá-lo daquela forma definitivamente causaria estranheza em Cardi, que provavelmente pensaria o quão estranha ela era por abordá-lo tão repentinamente sem ao menos conhecê-lo. Então, cabisbaixa, ela respondeu que ainda não havia se decidido. Seu irmão sabia que ela já havia recebido alguns pedidos para participar do baile e, na verdade, ela tinha uma quantidade esmagadora de requisições, afinal, tinha o status mais alto como uma dama, mas por ser uma filha ilegítima, ela era a melhor candidata para os nobres que buscavam uma esposa troféu, pois era como um alvo fácil. Em sua primeira vida, de fato, ela escolheu um deles, porém se arrependeu amargamente após ser importunada por ele de maneira maliciosa na festa. Nenhum daqueles homens era uma opção, então ela convidou-o ao seu irmão. Ele gostaria de escoltá-la ao baile? Se seu irmão a escoltasse como seu parceiro, ela seria capaz de parar os rumores sobre ela ser uma dama bastarda. Ela não estava confiante de que ele aceitaria, mas ainda assim fez o convite. Para sua surpresa, ele prontamente aceitou. Afinal, não era incomum para um pai ou um irmão ser o parceiro da dama para o baile de debutante. Ele também pediu para que ela tomasse nota de que com relação ao dinheiro não era um problema, ela poderia ter o vestido mais sofisticado. Em seguida, a liberou de sua presença. A garota ficou confusa, o que fez Yernen questionar se ela tinha algo mais a dizer. No entanto, ainda chocada com o posicionamento de seu irmão, alegou que não tinha nada mais e se dirigiu à saída. Antes de se retirar, ela informou que havia demitido uma empregada mais cedo, sem sua permissão. Yernen, por sua vez, não vendo problema nisso, apenas concordou que ela havia tomado uma boa decisão. Momentos depois da saída de Seria do escritório, Yernen ponderava sobre seu comportamento. Sua irmã nunca havia tido energia alguma, e costumava andar sempre de cabeça baixa. Ao que parecia, ela havia mudado um pouco. Para ele, ela estava bem melhor agora. Na cena seguinte, seria reunida com suas empregadas, explicava sobre o baile e o seu vestido. Ela não tinha muita certeza sobre a loja e onde iria comprar seu vestido, então precisava de recomendações das meninas para conhecer sobre as melhores lojas da região. Em sua primeira vida, ela não havia falado com Cardi em seu baile de debutante. No entanto, ela sabia que ele estaria lá, e precisava estar pronta para colocar em prática seus planos seguintes. Seu desejo era ser uma pessoa útil para ele naquela vida, ela queria ser a força dele quando mesmo estivesse hesitante. Então, usaria o tempo de vida que lhe restava para se tornar uma dama completa. Para isso, ela precisava de um vestido muito especial e que condissesse com suas intenções. Bom, é o que temos por hoje. Se você gostou e quer uma continuação, me avise nos comentários. E não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais obras como essa. Um cheiro da Nana. Fui.